Olá, bem-vindos ao canal Locomotiva EBD. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje nós comentaremos sobre alguns detalhes da nona lição do segundo trimestre de 2014, que tem como título o Ministério de Pastor. Pois bem, nada melhor do que iniciar esse comentário com a questão: o que é pastor? O que vem a ser o termo pastor? É importante levar em conta que o termo significa o apacentador de ovelhas, significa alguém que ajunta ovelhas, que cuida de ovelhas, ok? Pois bem, é importante levar em conta que nosso Senhor Jesus, Ele mesmo se apresenta como um grande exemplo de pastor, quando Ele usa o servo dele para escrever o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, afirmando que eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Que bom, né? Isso é importante. Ele deu, ele se entregou, ele consumou aquilo que ele afirmou ali na cruz do Calvário, para resgatar minha vida e a sua. Amém? Queridos, é importante levar em conta também, para que você traga à sala de aula, na próxima lição, a seguinte questão: quais as características de um pastor? Quais são as características de um pastor? Para que você entenda do que você está falando, você tem que entender quais são as características dele. Quais são? Primeira, já foi dito pelo nosso pastor sumo, que é dar a vida pelas ovelhas. Essa é a primeira característica. Segunda característica importante, que o seu pastor tem que ter, que o meu pastor tem que ter, ele tem que te conhecer. O pastor conhece a sua ovelha, ok? O que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, ok? Guarde bem isso aí. Traz para a sala de aula. Eu te instigo agora a alimentar a tua curiosidade sobre a questão pastor. Outra característica importante na vida de um pastor: tem que existir isso. Ele guia as suas ovelhas. O bom pastor, ele guia as ovelhas. Olha o que diz aqui no versículo 4 do 10º capítulo do Evangelho de João: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, alguém, porque conhecem a sua voz. Um salmo muito importante, que eu e você muitas vezes o decoramos, mas precisamos compreendê-lo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Segue o teu pastor, crente. Presta atenção como é a tua caminhada, quem você está seguindo, ok? Refrigera a minha alma. Se você seguir o pastor da tua vida, Jesus Cristo, com certeza há de vir refrigério e tranquilidade. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha a certeza de que o pastor está com ele. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? 3 características importantes na vida de um pastor. E também é importante você entender quais são as funções. Vou citar aqui 3 funções importantes na vida de um pastor. 3 funções importantíssimas na vida de um pastor. Presta atenção. Primeira, alimentar o rebanho. É a primeira função. Dar comidinha saudável. Qual é a fonte de alimento que a ovelha precisa? Palavra de Deus. É palavra, não é movimento. Palavra de Deus. Isso é que instrui o crente como deve andar. Amém? Olha o que diz aqui um comentário de alguém muito importante
na minha vida, meu professor. Diz assim: a principal fonte de alimentação do rebanho é a palavra de Deus. Qualquer pastor, por mais humilde que seja, precisa preencher pelo menos duas condições: manejar bem a palavra da verdade, a de Deus, não é a sua, é a palavra de Deus, e ser apto para ensinar, pelo menos um pouquinho de condição para cuidar. Se você tem um pouquinho de condição, sabedoria para cuidar de alguém, saiba, você está alistado para esse pastorado. Conforme nós encontramos em 2 Timóteo, grava aí, capítulo 2, versículo 15, e 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Primeira função do pastor: alimentar as ovelhas. Segunda, cuidar do rebanho. E isso tem que ser voluntário, não pode ser mecânico a tua vontade de cuidar, não pode ser mecânica. O pastor que segue de forma mecânica o cuidado de uma ovelha, ele pode ser qualquer coisa, menos pastor, porque tem que ser voluntário, vem lá de dentro do coração, ok? Nem por torpe ganância, tem que ter alegria, bom ânimo nisso. Olha o que diz aqui Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4: e quando aparecer o sumo pastor, Jesus, alcançarei a incorruptível coroa de glória. 1 Tessalonicenses 4,3 diz: porque esta é a verdade de Deus, a vossa santificação. Sabe o que isso quer dizer? Limpeza, o cuidado com a ovelha. Você tem que desejar ver limpeza na vida da pessoa, você tem que orientar quanto ao seu comportamento, se ela está indo bem diante de sua vida, com seus atos, seus hábitos, se está se envolvendo com muita sujeira. Pastor, Deus te use para dar um banho de palavra, de água limpa e pura à vida dessas ovelhas, amém? Outra observação: você também tem que proteger o rebanho de Cristo. Pastor tem que ter isso como função, proteção. Lembra de Davi, quando ele se apresentou para Saul, que disse: olha, Saul, meu rei, teu servo, quando cuidava das ovelhas que não era dele, era do pai dele. As ovelhas são do pai. Quando vinha lá o urso ou o leão, ele não deixava elas na mão, não. Ele ia lá e protegia, tirava das garras do devorador a ovelhinha. Pastor tem que cuidar das ovelhas. Cuidado de ovelhas, tripla função: alimentar, você tem que proteger e cuidar delas, ok? Olha o que é importante nós levarmos em conta. Nessa proteção, você tem que guardar no seu coração o que diz aqui no Evangelho de João. Como citei no princípio, o pastor, ele dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, aquele que só faz as coisas por conveniência, toma lá da cá, aquele que vende a alma para o diabo do dinheiro, ele só fala assim: eu só vou fazer porque eu vou me dar bem financeiramente. Não se escandalize, falamos de uma verdade. Diz assim: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, porque não é dele, é do pai, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. Ele vai deixar a ovelha morrendo lá, desesperada, e o lobo as arrebata e dispersa. João capítulo 10, versículo 11 e 12. Guarda isso no teu coração. Isso aqui não é para te revoltar contra as pessoas, não, é para te dar equilíbrio emocional e espiritual. Deus abençoe sua vida, querido. Seja uma bênção, se alimente da palavra, seja usado por Deus para edificação do corpo. Por quê? Porque nos dons ministeriais você não encontra disputa entre eles,
nenhum dom, homem e mulher de Deus, é para que você use por disputa entre os teus próximos, teus irmãos. Todos eles trabalham simultaneamente para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Beijo no coração, Deus te abençoe, te dê sabedoria, que você possa crescer na graça e no conhecimento. Primeiro na graça, aí vem o conhecimento e você será uma bênção, ok? Obrigado mais uma vez por assistir o canal Locomotiva EBD. Envie nos comentários, inscreva-se no canal, querido, e seja a bênção pura nas mãos de Deus, amém? Beijo no coração, fica na paz do Senhor Jesus. Audio Jungle.